Continuando nosso conteúdo, hoje a gente vai conversar sobre flip-flops e dar início aí ao que chama de circuitos sequenciais. Então, até o momento que a gente estudou dos nossos circuitos lógicos eram todos combinacionais, que é o que? Suas saídas dependem do nível do estado nas suas entradas, naquele instante considerável. Resumindo, é porque ele não tem memória. Por exemplo, qualquer mudança na entrada anteriormente não tem efeito em mudanças na saída futura ou na atual. Quando a gente trata dos sistemas digitais, principalmente atuais, todos eles vão ser compostos por esses circuitos combinacionais, como também por elementos de memória, que é o que a gente vai começar a conversar hoje. O elemento de memória mais importante que a gente tem é o flip-flop, e ele vai estar presente aí nas memórias do tipo RAM, na memória HD, para poder efetuar esse registro utilizando esse dispositivo. E ele é feito da sua forma mais básica através de uma configuração de portas lógicas. Por quê? Uma porta lógica por si só, que são as que a gente conhece, a AND, OR e a NOT e suas variações, elas não têm capacidade de memória. Entretanto, quando eu faço uma determinada conexão, eu possibilito que eu tenha uma informação armazenada para um tempo futuro. Então, várias dessas interconexões entre duas portas, por exemplo, são usadas para produzir o flip-flop mais simples. Esse diagrama que a gente está vendo aí, ele representa de forma bem simplificada os blocos de um sistema digital, onde eu tenho minhas entradas externas. Aqui pode ser, se a gente estiver falando, como por exemplo aqui um controle de um ar-condicionado. As entradas externas são as teclas. As portas lógicas combinacionais vão estar relacionadas aos comandos que esses botões vão acionar: aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, liga e desliga, de forma bem básica. Aí eu tenho elemento de memória para ele poder saber qual era a temperatura anterior que ele estava configurado. Se eu for para passar de 25 graus para 26 graus, ele tem que saber qual era, apenas apertando os botões de mais ou menos, ele tem que ter esse dispositivo de memória. Assim como também quando eu ligo e desligo, ele grava sempre a última temperatura anterior nesses elementos de memória. E aí as saídas combinacionais podem executar funções diretas, como efetuar a função de ligar e desligar, e as saídas de memória, essa função, por exemplo, de setar a temperatura para uma temperatura previamente guardada ou diferente. Então, essas setas aqui laterais, tanto saindo das portas lógicas combinacionais para os elementos de memória e voltando, elas indicam que essas saídas externas têm função então de entradas externas para esse elemento de memória. Então, algumas dessas funções vão ser enviadas para a memória. Essa memória então vai enviar de volta para as portas lógicas combinacionais, que foi o exemplo que eu dei. Digamos que você está numa temperatura lá de 18 graus Celsius. Quando você aperta o botão para cima, a temperatura seguinte vai aparecer 19 graus Celsius. Se você apertar então para baixo, ele volta para os 18. E isso acontece devido a esses elementos de memória. O dispositivo flip-flop, na sua forma mais básica, representada por esse bloco aqui, ele vai ter uma saída normal e uma saída invertida, que é a Q e a Q barrada. E aí, entradas de acordo com o porte do flip-flop. Como o próprio nome das saídas determinam, a saída invertida sempre vai ter o estado oposto da saída normal. Então, se aqui for 1, aqui vai ser 0 e vice-versa. Sempre que a gente estiver falando do estado de um flip-flop, se ele vai estar, por exemplo, os termos mais comuns são setado e limpo. Por exemplo, quando eu falar setado, eu estou determinando que essa entrada aqui é igual a 1. Se eu falar limpo ou limpar o flip-flop, essa entrada aqui é igual a 0. Ou também determinada aqui de acordo com o estado do flip-flop, se ele vai estar em alto ou em baixo. E aí a gente tem, reforçando o que eu falei, quando a saída normal for igual a 1, que vai estar o estado alto do flip-flop, ele também é o estado set, ou setar o flip-flop. Quando o Q for igual a 0, é o estado baixo, também chamado de clear ou reset. Então, as entradas de um flip-flop,
que aí as mais comuns a gente vão ter 2 entradas, são utilizadas para causar o chaveamento entre seus possíveis estados de saída. Isso aí vai depender do tipo do flip-flop. Então, a vantagem comparada aos circuitos combinacionais é que a maioria dessas entradas de um flip-flop precisam apenas ser pulsada. Eu não preciso apertar um botão e ficar segurando para definir o estado da saída, se alto ou embaixo. Apenas um clique e aí eu tenho essa definição. Quando eu estou trabalhando com circuito combinacional, eu tenho que manter esse botão pressionado. E aí a saída, lembrando mais uma vez, circuito combinacional, quando eu solto o botão, ele muda o estado de acordo com a tabela verdade. O flip-flop, apertei e soltei, eu mudo então o estado, se ele foi setado ou limpo, e essa saída vai permanecer até que eu faça uma nova modificação dessa entrada. Então é a questão, o exemplo do controle. Quando você aperta o botão para aumentar a temperatura, ele aumenta uma vez e fica naquele estado. Os flip-flops também podem ser conhecidos nos seus modos mais comuns, como latch ou multivibrador biestável. Então o latch é a estrutura mais básica que a gente tem para construir um flip-flop, que são construídos aí ou com portas NAND ou com portas NOR. Lembrando, a porta NAND é uma porta AND com uma porta inversora na frente, indicando aqui pela essa bolinha na frente. E ela tem a mesma ideia, vai partir o mesmo princípio da porta AND com as saídas invertidas. O latch com a versão NAND é chamado aí de latch com portas NAND ou simplesmente latch, que é a sua forma mais comum. E aqui a gente tem a ligação desse latch com portas NAND. Em cima, a entrada para setar o meu flip-flop, que é todo esse conjunto. Embaixo, para limpar. Aqui eu tenho a saída Q e aqui a saída Q barrado. Então, ó, uma entrada sozinha, a saída partindo para a entrada do NAND 2, a saída do NAND 2 para uma das entradas no NAND 1 e a outra entrada do NAND 2 é a porta de limpar. Então, essa inversão aqui desses flip-flops é que permitem que você tenha a capacidade de armazenar o estado lógico definido aí pelas entradas. Então, o funcionamento do latch NAND, ele vai manter sempre essas entradas em nível alto. Quando eu quiser fazer com que eu defina a saída para alto ou para baixo, aí eu vou pulsar a minha entrada set ou minha entrada clear para baixo durante um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, eu vou desligar a alimentação e depois religo e ele vai ficar no estado que eu setei. Quando a gente tem, isso acontece quando eu defino ou uma entrada ou outra para baixo. Se eu mantenho então as duas em nível alto, eu tenho uma possível ambiguidade, que é de que eu posso ter tanto a saída normal em 0 como a saída normal em 1. Então isso daqui vai acontecer devido à própria estrutura. Para poder garantir que você vai fazer com que a saída normal vá para alto, a gente pulsa em nível baixo a entrada set, ou seja, eu desligo a alimentação por um espaço de tempo e depois religo, e aí esse estágio vai se manter. Se a entrada normal já estiver em nível alto e eu pulse a entrada set em baixo, ou seja, eu force para que minha saída normal vá para alto, ela permanece em alto normalmente, como mostra aqui entre o intervalo T0 e T1. Quando eu quero limpar o latch ou limpar o flip-flop, eu vou pulsar em nível baixo a entrada clear. E ele vai fazer com que a saída normal vá para baixo. Se ela já estiver embaixo, ela permanece. Se ela por algum caso estiver em alto, ela vai para baixo. Lembrando que qualquer execução, tanto na set quanto na clear, a gente sempre foca na saída normal, na saída Q. Porque a saída invertida ela vai ser o oposto. Então, se eu vou pulsar a entrada set, eu vou definir Q como alto. Se eu pulsar a entrada clear, eu vou definir Q como baixo. Aí a gente tem a situação de quando eu pulso as duas entradas ao mesmo tempo. Isso para o latch vai definir uma condição indesejada, que ela vai ser imprevisível. Eu não tenho como saber quem vai para alto, qual vai ser o estado exato da saída Q.
Isso aí vai depender, ela vai acontecer devido a atrasos internos do próprio circuito. Então, para a gente garantir, a gente não usa os estados set e clear e pulsado embaixo ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem uma tabela verdade. Quando eu tenho set e clear mantido em alto, o estado da saída não muda. Se eu coloco set embaixo, Q vai para 1. Se eu coloco clear embaixo, Q vai para 0. E se eu botar set e clear em 0, vai para inválido, porque você vai ter a possibilidade de ter a saída normal e a saída invertida igual a 1. Isso aí não é o desejado em um flip-flop. E isso acontece porque essa é a estrutura mais básica que a gente tem de um elemento de memória, que é esse latch. Outra estrutura utilizando latches comporta uma porta OR com inversões nas entradas. Também isso aqui é possível. Outra estrutura que a gente tem é o latch com portas NOR, ou seja, uma porta OR com a inversão na saída, também tendo esse X aqui entre saída de uma porta e entrada da outra. A diferença é que a porta, o latch NAND, ele funciona com o pulso embaixo. E eu sempre tenho que ter uma alimentação naquelas entradas. O latch NOR, ele funciona com pulso em alto. Então eu não preciso ter alimentação das minhas entradas. Essa é uma das vantagens. Você acaba gerando uma certa economia de energia, por exemplo. Então aqui, quando set e clear estão embaixo, a saída não muda, ela vai estar no seu estado anterior. Se eu colocar set em alto, Q vai para 1. E se eu colocar clear em alto, Q vai para 0. Se eu colocar todas as duas ao mesmo tempo em alto, ela é inválido, porque vai produzir as saídas em Q, tanto a normal quanto a invertida, em 0. E percebam que a posição muda. Aqui em cima eu tenho a invertida e embaixo a normal. A simbologia para o flip-flop com latch NOR é essa daqui. E aí a gente tem que, devido a essa estrutura do latch, eu posso encontrar como é que eu sei quando eu ligar esse latch qual vai ser o estado da saída normal. Isso aí vai acontecer devido à própria estrutura, o circuito, a construção dele. Devido então a atraso e propagação interna, ou seja, o tempo que a corrente vai levar para sair da entrada até a saída. Se tiver capacitância, o tempo que eu vou levar para carregar esse capacitor, entre outras coisas. Então a melhor forma para a gente garantir é antes de entrar em operação, depois que eu alimentei, eu faço então a função set ou clear, que aí eu garanto qual vai ser o estado inicial daquele flip-flop. Eu quero que a saída normal comece em alto, eu vou e seto ele. Mas se eu quero que a saída normal comece em baixo, eu vou e limpo ele pela função clear. E aí vai depender de qual tipo do latch que eu estou utilizando. Aqui a gente tem algumas atividades de revisão, vou fazer com vocês durante o momento síncrono.